Então, nós estamos aqui no Museu Nacional fazendo trabalho de evolução e no departamento de botânica, no herbário. E a gente pegou uma briófita, uma briófita pra... Peraí, fala que eu tô aqui também. Ah, Lucas, também presente. A gente pegou uma briófita para demonstrar mais ou menos as suas características, o que mudou dela das algas para ela e dela para as pteridófitas. E assim por diante. Abrindo. Deixa eu mostrar. Quem é esse cata, né? É, uma escata. Dados da coleta. Dá uma... Bom, as briófitas foi o primeiro vegetal a sair da água. E elas só conseguiram isso a partir do desenvolvimento de duas estruturas, que foram a presença de cutícula em volta do gametófito e a presença de células... Gametófito é esse daqui, o compridinho, né? É essa parte daqui. É ela em si. Ah, sim, é. É o de cima é um esporófito. Essa daqui que tá só com gametófito, ó. Então, a cutícula no gametófito e... No gametófito não é inteiro, assim, menos no rizóide. E a presença de células estéreis nos gametângios e esporângios. Que essas duas coisas evitam a dessecação. Tanto é que as briófitas aquáticas, que ainda são aquáticas, não possuem essas estruturas, porque não tem necessidade. Bom, Mas elas ainda precisam da água para a reprodução, né? Sim. Então tem uma ligação ainda com as carofícias, com as algas, porque ainda necessitam... Então, as ligações mais importantes das carofícias, que são consideradas as algas ancestrais mais recentes das briófitas, são que as carofícias apresentam grande vacúolo dentro da célula, apresentam inúmeros cloroplastos, que já é uma característica vegetal, e tem ausência de pirenóis. Nenhuma dessas coisas dá pra ver aqui. É, por causa desse cata, né? Mas Não, a gente acredita. Precisa uma lupa. Sim, a gente acredita em você. E tu vendo aqui, ó, 1940 foi a data da a coleta. data da coleta, mas a moça tava falando que tem esse cata aqui de 1800 e um pouco, né, cara? Coisa bastante. Mas enfim. Já mostra a variedade e a evolução das plantas. Essas briófitas são muito grandes, por sinal, pro que elas seriam na real. Briófita geralmente mede cerca de 1 centímetro no máximo. Por quê? Porque elas não apresentam vasos condutores, ela não desenvolveu isso ainda. Os musguinhos, né? E essa falta de vasos condutores obriga elas a fazer o transporte de nutrientes e água através de difusão, que é o que? É o transporte célula a célula, e é uma coisa muito lenta. Imagina uma árvore com um transporte desse, não dá, vai faltar nutriente e água Na em muitas partes. Na metade que ela tiver, vai morrer. Daí elas não se desenvolveram muito bem ainda por causa disso. E nas pteridófitas já a coisa muda. Daí já surgiu vasos condutores, já criaram folhas, raízes e caules de verdade, porque nas briófitas só tem filóide, cauloide e rizóide, que são como se fosse folha, caule e raiz, só que sem vasos condutores, por isso que tem esse nome. Essas são as mudanças de alga para briófita. E essa daqui até tá com a fase dos esporófitos, e é bem grande, bem altinho, né? Aqui tá... É grande essa briófita. É grande. Olha esse E o esporófito, ele é completamente dependente do gametófito nas briófitas, coisa que nas pteridófitas já não. Já não é. Só nas fases iniciais do desenvolvimento. Beleza. E é isso, né?
E aí, vamos lá pra fora então mostrar umas plantas mais complexas então aí, né? As pteridófitas, as angiospermas e... Vamos caçar agora. Peraí. Então tá. Deixa eu ajeitar direito, senão... Essa daqui é a pteridófita. Como a gente estava falando das briófitas, elas não tinham vasos condutores para o fluido de nutrientes. Essa daqui já desenvolveu, foram as primeiras plantas vasculares. Elas já são bem maiores do que as briófitas, dá pra ver, mas essa daqui ainda tá pequena. Antigamente existiam florestas gigantes de pteridófitas. E essa daqui aqui tem os soros dela, que é como se fosse a parte reprodutiva. Mas foca. Não, dá pra focar sim. Mas já tá com foco. Então, vai falando. E... Não peguei muito bem. Nas briófitas, a parte duradoura dela... A fase duradoura é o gametófito, enquanto que nas pteridófitas é o esporófito, que é a planta inteira. Essa planta, que vai até ela morrer, já é o esporófito, enquanto nas briófitas era o fiozinho maiorzinho que tinha. E o gametófito dela, na verdade, dura alguns dias só e é chamado prótalo, quer dizer. Não, mas na fase reprodutiva delas, elas ainda necessitam da água para sobreviver, para reproduzir, quer dizer. Com a água da chuva em uma pocinha, como é que chama? Como se fossem os espermatozoides. Os anterozoides vão nadando até o esfera. E daí dá pra elas se reproduzirem. Mas na linha evolutiva isso daí tá mais... As briófitas é antecessora dela, né? As briófitas são antecessoras. Então, como diz? Só apertar aqui? Você não quer Oi. falar? Começou? Começou. Então, a gente não tem certeza se isso é uma gimnosperma mesmo, porque as que eu conheço tem uma carinha meio diferente, mas a folha até que tá parecida, essas estruturas. Olha aqui, essa tá seca. Olha, parece até pinheirinho de Natal. Só falta os luzinhos e as lâmpadas. Bom, o passo evolutivo mais importante que ocorreu nas gímeos foi o surgimento da semente. A partir daí, quando surgiu a semente, as gímeos começaram a se espalhar para tudo quanto é área, não importando se é úmido ou não, porque as pteridófitas, elas precisavam de ambiente úmido para sobreviver por causa da reprodução. Já as gímeos com semente não tem essa necessidade. A reprodução ocorre de uma forma bem diferente, não sendo com esporos dessa forma de prótons. Fica uma forma bem diferente e não precisa de água. A polinização ocorre através do vento. E a partir daí ocorreu uma disseminação avassaladora de gimnosperma, assim. Bom, depois daí só teve o surgimento das anjos, como pode ver ali, uma angiosperma da ordem Zingiberale. E olha a flor aqui, o botão ainda, né? Aqui, ó. Tá murchinho. Então, a partir das anjos surgiu a flor. A flor e o fruto. O fruto primeiro. Primeiro, a folha carpelada das gimnospermas se fechou e formou o ovário com os óvulos dentro. A partir daí
elas começaram a criar pétalas, sépalas, tudo com o objetivo de atrair o polinizador e proteção. E ao longo do tempo houve uma coevolução muito interessante nelas, porque conforme uma planta evoluía, ia mudando sua forma, o inseto daquela planta também ia mudando sua forma para conseguir pegar o que ele queria na planta. E dessa forma ia um ajudando o outro. Quando mudava o inseto, a planta aí mudava também. Isso era uma coevolução bem legal que aconteceu. Vamos mostrar aquela planta mais fácil de ver os estames. Então quer dizer que a fruta não serve só pra... a fruta não existe só pra gente comer, né? Só pra proteção da semente. Assim, tem um caso interessante de coevolução que é de uma orquídea. Não, também, pra disseminar também a semente, sim. claro. Né? Meu objetivo não é pra gente comer, é pra espalhar as sementes. Olha aqui que tem uns estames melhor com as brácteas. Ok. Ah, os estamezinhos gostosos. Foi mesmo tendo... Tá bom. Foi mesmo Vamos lá tendo agora uma pra falar dos hominídeos. Interessante, porque antigamente não existia beija-flor, era só os besouros com as plantas mais primitivas, eram as que iam polinizando. E conforme foram se adaptando, foi surgindo a especiação, que é o surgimento de novas espécies. Uma coevolução. Não, também, mas uma coevolução interessante é um caso de uma orquídea que parece a vespa fêmea. E ela até solta o cheiro igual o feromônio da vespa. E daí a vespa macho vai lá, pousa na orquídea achando que é uma fêmea-zona, pega o pólen, desanimado, vai pra outra orquídea, pensa que é a fêmea da orquídea, só que aí acaba fecundando a outra orquídea, assim, né, polinizando pra fecundar. E as orquídeas vão se dando bem e ele, uma hora ele encontra a fêmea de verdade. Então é isso aí. Fechou. Ou seja, a orquídea ela ficou parecendo até o cheiro. Tá, como o Teletubbies, hora de dar tchau. Agora para finalizar, só mostrar em cada época o que aconteceu. Aqui na era siluriana que começou as algas, que foi junto com o escorpião, para poder comparar os animais. Aí aqui a pteridófita foi no Devoniano, junto com Placoderma gigante, um pouquinho com tubarão. E as coníferas, que são as gimnospermas, junto com a libélula, os pterossauros, os lagartos. Foca na fonte. E as angiospermas surgiram muito depois delas. Depois do Jurássico, As né? angios, Triássico, Jurássico, Planta foi com nos flor. cetáceos só. Junto com os mamíferos placentários, as serpentes. E as gramíneas, cara, Olha então, muito depois ainda. quase junto com a gente. E não parecia, né? Se você olhar uma gramínea, você pensa assim, ela é mais primitiva, né? Uma leiga pensando assim, sei lá. Junto com a preguiça gigante. Imagina quantos de gramínea tinha pra sustentar essa bichinha. E isso é E tempo geológico. Foi uma Né? depois Tempo de... que o homem, aí uma depois surgiu o homem. É isso. Uma depois. Uma era depois. E é isso, finalizamos o nosso trabalhinho. Vamos degustar disso agora. Uma galinha.